No dia 13 de março de 2023, a Igreja celebrou os 10 anos do pontificado do Papa Francisco. Celebramos 10 anos da eleição do primeiro Papa sul-americano e o primeiro Papa filho do concílio. E às vezes, dentro da nossa maneira pequena de pensar, a gente tem uma tendência a colocar o Papa como uma referência apenas da ortodoxia, onde o Papa ele representa apenas uma ideia. E o Papa funciona como uma espécie de liga que mantém tudo funcionando ao redor de uma mesma verdade. Mas isso é uma ilusão, isso não é o papel do Papa. Ainda que em determinados momentos da história foi assim que os papados funcionaram, não é um processo natural e não é um propósito do papado. O papado, como instituição, ele tem a função de ajudar as igrejas particulares, que o Concílio Vaticano II definiu como sendo as igrejas diocesanas, aquelas igrejas onde de fato acontece o grande mistério da presença de Cristo na vida do povo. Ele tem o papel de ajudar essas igrejas a navegar na mesma direção, a olhar, a pensar, a sentir a partir do Evangelho na mesma direção. Portanto, não é uma forma de ortodoxia apenas. A ortodoxia é uma das dimensões do papado. Ele tem que garantir que todas essas igrejas tenham um conhecimento, tenham um ensinamento, tenham um propósito que seja similar àquele que é a essência que a igreja recebeu na sua origem. Mas ele não pode ser e não deveria ser fiscalizador, e ele não pode e não deveria ser castrador, como durante muito tempo foi. O Papa Francisco traz consigo uma série de modernização do papado. Em primeiro lugar, foi um Papa que, quando eleito, ao assumir e ao definir qual era o seu nome, ele já apresentou um projeto de governo da Igreja. Meu nome é Francisco, e quando ele está falando isso, ele está dizendo que a identificação com o pobre de Assis, o santo que nós conhecemos como São Francisco, lá de Assis, vai ser um propósito na vida dele. E quando a gente lê, estuda, conhece, investiga a vida de São Francisco de Assis, a gente percebe que todo o trabalho, toda a ação que ele fez foram em duas frentes. A primeira de resgatar a comunhão de tudo que existe a partir da presença de Deus, irmão Sol, irmã Lua, irmã Formiga, tudo era olhado como uma representação da filiação que tudo e todos temos da pessoa de Deus, mas também o objetivo da reconstrução da sua igreja. A sua conversão, inclusive, ela está marcada por esse momento em que ele tem um anúncio de que ele precisa reconstruir a igreja de Jesus. No primeiro momento ele entende como uma reconstrução de uma pequena igreja, lá perto da região onde eles estavam formados. Num segundo momento ele entende que é uma reconstrução a partir de outros referenciais, uma vez que naquele final da Idade Média a igreja estava passando por uma crise moral, ética, uma crise de governo e de uma crise de responsabilidade com relação à vida das pessoas. Então Francisco vai fazer esses dois polos, a proximidade com a criação e, num segundo momento, a reconstrução da igreja. O Papa Francisco, quando se apresenta como Francisco, que seria o Francisco I, porque nenhum outro Papa teve essa ousadia, ele está apresentando um projeto de governo. Ele também quer redescobrir a presença de Deus no mundo a partir da releitura da criação, das relações entre ser humano e criação, das relações entre seres humanos entre si, das relações políticas e comerciais, das relações religiosas. Ele quer,
mas ele também quer ser um Papa da reconstrução. Inclusive, os estudiosos dizem que o que fez com que o Papa Francisco se apresentasse como um candidato ao papado, o cardeal Bergoglio no caso, foi que nas primeiras assembleias dos cardeais durante o conclave, a fala de Francisco foi fundamental, em que ele disse que a igreja precisaria ser uma igreja que se aventurasse, que se atrevesse a ir ao encontro das pessoas e apresentar-se como um lugar de acolhida e não um lugar de pré-julgamento. Portanto, o Papa Francisco, ao se denominar Francisco, já apresenta um programa de governo. Mas aí vocês lembram que o Papa Francisco começou com duas coisas muito interessantes. A primeira é que ele começou a mudar a rota das suas viagens. A primeira viagem que ele fez foi a Lampedusa, que é justamente um lugar onde acontecem muitos dos naufrágios, das pessoas que estão fugindo das guerras ou fugindo das perseguições em seus países e que não são aceitas na costa da Itália e da Europa, daquela região europeia. E aí o Papa vai justamente a Lampedusa e ele vai fazer ali a sua grande pregação. Ao mudar uma rota, ele está dizendo que a igreja também precisa mudar o seu olhar sobre os acontecimentos. Ela não pode mais ficar mancomunada ou ficar ligada aos projetos onde se assina ou se define que essas pessoas não têm lugar entre eles, que não têm lugar entre nós. O Papa, ao fazer isso, e vocês podem observar que de todas as viagens que ele fez nesse período, eu não tenho o número correto, mas grande parte das viagens que ele fez foi para lugares onde os papas anteriores não teriam ido ainda, e onde a igreja não teria muita penetração, onde a igreja precisaria apresentar-se como uma servidora. Essa última viagem que ele fez à África, a gente percebe ele já abatido, porque ele está doente, ele vem num processo de envelhecimento muito grande, mas a gente viu que o Papa ficou tomado com aquela viagem e ele conseguiu fazer aquilo que hoje nenhum político tem feito, nenhuma liderança tem feito, e ele conseguiu dizer: parem de colocar suas mãos gananciosas sobre a África. Ele conseguiu olhar para aquelas pessoas não mais como um lugar onde se vai para fazer exploração, mas ele conseguiu perceber e mostrar naquelas pessoas o quanto que elas são, primeiro, foram agredidas, foram maltratadas, foram usadas, foram exploradas, mas o quanto que são capazes de se regenerar, são capazes de se autocurar e são capazes de gerir a própria vida e a própria história. E isso também é algo fundamental dentro de um papado que pretende ser um papado da globalização. Ele conseguiu colocar nas rotas das notícias lugares que antes nós não sabíamos e que a grande imprensa faz questão de não dizer, porque são lugares onde acontecem grandes absurdos de guerras civis, de exploração, de guerras entre países, de luta por cartéis e por exploração de petróleo, jazidas de diamantes e outras coisas mais. O Papa faz um processo de releitura e ele olha para a alma desse povo. Um terceiro aspecto fundamental que a gente percebe é que no meio desse processo todo, o Papa também começou a falar de assuntos que antes não apareciam diretamente nos escritos dos papas. A sua primeira encíclica foi sobre a alegria do Evangelho. E quando ele fala que a alegria do Evangelho está além do nosso conhecimento e da nossa capacidade de percepção do mundo, ele vai dizer: olha, é interessante que nós não nos apresentemos mais como aqueles que usam a da verdade para ferir, mas aqueles que vão ao encontro para estabelecer pontos de relacionamento. E a verdade do Evangelho, ou a alegria do Evangelho, ela não é mais
uma verdade que se impõe pela força, pelo maltrato ou por qualquer outra coisa. A alegria do Evangelho é o grande testemunho de que, da mesma forma como a palavra da Boa Nova mexeu comigo, ela também é convidada a mexer ao meu redor e com as pessoas com as quais eu convivo. Um quarto aspecto muito interessante é que o Papa, por ser filho do concílio, e é importante a gente entender isso, o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI, eram pessoas que participaram do concílio, que viveram o concílio, que ajudaram a formar o Concílio Vaticano II. Já o Papa Francisco é o primeiro Papa filho do concílio, ou seja, ele aprendeu com o concílio, ele viveu todo o seu ministério a partir das orientações do concílio. E o Papa Francisco levou muito a sério essa designação, a ponto de ter assumido como um dos instrumentos de modernização da igreja e de aquecimento do processo de evangelização os famosos sínodos, que são momentos em que a igreja é chamada, a partir de uma cooperação de fala, de estudo, de conhecimento, de troca de experiência, a falar sobre um determinado tema, não mais a partir da lógica eurocêntrica ou a partir da cabeça de uma única pessoa ou de uma equipe, mas a partir da fermentação de uma ideia que perpassa toda a base da igreja e, portanto, perpassa toda a história, todo o processo das comunidades, das igrejas locais, das dioceses, das diferentes realidades, dos diferentes acontecimentos. E isso é uma riqueza inesgotável, que não é uma invenção do Papa Francisco. Isso é um instrumento proposto pelo próprio Concílio Vaticano II. Só que os outros papas tinham uma leitura deste instrumento que ainda era eurocêntrica, ou seja, um grupo formado por estudiosos, por pessoas peritas e competentes, se reúne, definem, os outros apenas acolhem ou debatem para aprofundar, e depois isso é apresentado ao mundo como uma saída. Com o Papa Francisco, começou a haver uma mudança desse processo. Primeiro se ouve as bases, depois se ouve as coordenações, depois se ouve as conferências episcopais, depois se ouve as igrejas organizadas pelo CELAM, pelo Cone Sul ou por outras designações pelo mundo, e somente depois se reúne em se reúne em sínodo, em assembleia, para se discutir o resultado que veio da base. O processo é diferente, é muito mais criativo, é muito mais democrático, é muito mais ousado, é muito mais desafiador. E é por isso que o Papa recebe tantas críticas e tantas menções desonrosas. Porque, na verdade, ainda tem muita gente nas comunidades e na igreja de um modo geral que gosta daquele processo impositivo, em que a verdade ela vem como resultado da cabeça de um iluminado, ou no máximo de uma equipe iluminada. Muita gente perdeu aquele elan das comunidades primitivas em que a verdade é uma construção de fé, é uma construção que se estabelece não a partir de uma teoria ou a partir de um conceito, mas a verdade é algo que se constrói a partir da ação do Espírito Santo na vida real das pessoas. Portanto, não é mais definida ou designada a partir de uma ideia fechada num gabinete, mas é algo que é fermentado e que é resgatado na experiência do povo nas mais diferentes realidades da igreja. Ou vocês acham que nós que estamos aqui no Brasil temos a mesma experiência religiosa do que quem está na Europa, nos Estados Unidos ou no Japão? Não tem. E é muito diferente. Dentro do próprio país, as realidades de quem está no Sul é diferente de quem está no Nordeste, no Norte, no Sudeste ou em qualquer outro lugar. Se a gente não entender esse mecanismo, essa metodologia, a gente começa a achar que é uma perda de tempo. A fala, a escuta e o encontro do consenso. Mas, na verdade, o que o concílio propôs, e o Papa Francisco levou isso muito a sério e levou isso a um nível muito profundo de experiência da igreja, é que esse é o caminho
para que o Espírito não fale mais à toa. E desculpe a expressão, mas muitas vezes nós deixamos de ouvir a voz do Espírito, porque nós já estamos estabelecidos em verdades pré-acabadas e, portanto, a fala do Espírito não é mais necessária, porque a verdade já está dada. E, na verdade, em princípio, o Espírito deve ser inspirador da busca pela verdade, da construção da verdade, do encontro da verdade e da partilha da verdade. Nesses quesitos, poucos quesitos que eu citei, eu gostaria de destacar que nós encontramos no Papa Francisco um homem profundamente religioso no sentido mais bonito da palavra. Ele é um católico, ele é um Papa que antes de ser padre, de ser bispo, cardeal ou mesmo Papa, ele é uma pessoa que crê. Ele crê nos ensinamentos da igreja, ele crê na palavra de Deus, ele crê no encontro da comunidade e ele tem uma experiência profunda de um ministério pastoral na Argentina que, segundo os relatos, é extraordinário. Mas é um Papa profundamente dado, é um Papa que não tem medo do outro, que não se coloca escondido do outro e que não coloca as suas insígnias à frente daquilo que o outro é. Ele fala, sabendo que mesmo sendo Papa, ele precisa falar com educação, com respeito, com atenção. E ele escuta, porque mesmo sendo Papa, ele sabe que o Espírito não se manifesta só nele, mas se manifesta em tantas pessoas e realidades e de tantas formas diferentes que seria profundamente herético a gente parar de ouvir a ação do Espírito Santo. Mas é também um Papa bem-humorado, um Papa que sempre tem uma piada para contar, sempre tem uma anedota, sempre tem um princípio onde ele quer resgatar a história da vida, da presença, da ação de Deus na vida das pessoas, das formas mais simples e variáveis. Por fim, é um Papa que não tem medo de se apresentar. Ele não fica encastelado, ele não fica fechado. A gente lembra daquelas imagens quando ele esteve no Rio de Janeiro, na Jornada Mundial da Juventude, em que num carro muito simples, ele parava o carro, descia e conversava com as pessoas e tinha uma prática de acolhida e de toque, de apresentação de um homem que representa 1.300.000.000 de católicos do mundo inteiro, mas é um homem que está profundamente inserido na história, na vida, na presença de todas as pessoas. Esse vídeo ele tem um papel também de resgatar o nosso respeito pela figura do Papa. A gente tem visto e ouvido tantas pessoas que se atrevem a fazer comentários e a divulgar falsas ideias através da internet, através de tantos ensinamentos que fogem ao padrão daquilo que nós aprendemos a amar e respeitar na igreja, que é assustador. Principalmente uma extrema-direita que faz questão de colocar o Papa Francisco como um antipapa, como aquele que não tem o papel e não tem a importância que nós sabemos que ele tem. Se você é católico ou cristão, se você tem um mínimo de respeito pela instituição da igreja, recoloque o seu amor e o seu afeto pelo Papa. Esse Papa que foi eleito dignamente, dentro dos critérios da igreja e que tem dado prova nesses últimos 10 anos do seu empenho, da sua dedicação, do seu esforço em fazer com que o Evangelho chegue às mais diferentes realidades, ele merece o nosso respeito, merece o nosso carinho, mas merece principalmente o nosso reconhecimento. É de fato um pastor universal. É um pastor que quer que a igreja contemple todas as realidades, mas ele quer que a igreja também seja capaz de dizer para o mundo moderno, para o homem e a mulher modernos, olha, Deus vos ama. E é esse amor que nós encontramos em Francisco. Eu espero que você tenha alguns elementos para refletir, espero que você tenha gostado do vídeo e se gostou, deixe um joinha, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, nós estamos com quase 600 inscrições,
Precisamos mais 400 para poder fazer a live do canal. Mas enquanto isso, eu vou pedindo a você, se inscreva, por favor, faça aí a sua parte, não custa nada e pode ajudar a gente a atingir cada vez mais pessoas. Muito obrigado, fiquem bem, coragem, ânimo e até a próxima.